Você sabia que o regime de bens pode influenciar diretamente o imóvel adquirido via uso capião? Se você está casado ou está pensando em se casar, isso pode fazer total diferença. De modo geral, no Brasil, quando um imóvel é adquirido via uso capião, ou compra e venda, enfim, ele tem que passar pelo registro de imóveis, ou seja, preciso fazer um registro na matrícula daquele imóvel em meu nome para que aquele imóvel seja oficialmente meu. Tá, Lara, mas o que acontece se eu me caso antes do registro nessa matrícula? Tudo depende do regime de bens que você vai adquirir ali na constância daquele casamento. Fazendo um adendo. No Brasil, há várias espécies de regime de bens, como, por exemplo, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação obrigatória de bens, separação de bens. Mas vou dar um exemplo de três principais aqui. Se você casou no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, tudo vai depender se a uso capião foi reconhecida antes ou após o seu casamento. Se a uso capião foi reconhecida antes do seu casamento, esse imóvel ele é particular, ou seja, ele não entra ali nos bens do casal. Mas, se a uso capião foi reconhecida logo após você se casar ou durante a constância do seu casamento, esse bem não vai ser particular, ele vai ser comum ali do casal. Ou seja, no primeiro caso, que foi reconhecido antes do casamento, o bem é particular e ele não entra, em caso de divórcio, ali na partilha. Mas, se foi reconhecido após o casamento, então, em caso de divórcio, lembrando, ele vai ser sim ali partilhado entre as partes. O segundo regime ao qual eu quero mencionar é o regime da separação de bens, ou seja, aqui nesse regime não importa se você reconheceu o seu uso capião antes ou depois do casamento. Quando se adota esse regime, o que é seu, o que é dela. Os bens não se misturam. O bem ele sempre será exclusivo daquela pessoa que fez o reconhecimento da uso capião. Outro exemplo é da comunhão universal de bens. Aqui, os bens se misturam, tanto antes quanto depois do casamento. Ou seja, se a uso capião for reconhecida antes ou depois, ou durante o casamento, pouco importa, porque os bens serão comuns ao casal. Também é importante observar que o próprio Código Civil dá a liberdade das partes ali, dos cônjuges, criarem um novo regime de bens. Ou seja, aquele imóvel que foi adquirido via uso capião, a título de exemplo, antes do casamento, ele pode ter um regime diferenciado. Ou seja, eu vou fazer meu pacto antinupcial e quero um regime da separação total de bens, mas para aquele imóvel em específico, eu quero que se aplique o regime da comunhão universal de bens. Então, tudo se resume ao regime de bens que você vai adotar no seu casamento. Por isso é fundamental entender implicações legais antes mesmo de regularizar o seu imóvel ou até mesmo registrá-lo. Lembrando, quem não registra não é dono, então não deixe o seu patrimônio sem segurança jurídica. Qualquer dúvida, só me mandar aqui. Beijo!